Boa noite, professor. Boa Boa noite a noite, todos. tudo bem? Tudo. Já coloquei para gravar, que às vezes eu esqueço, e aí no meio da aula que eu me lembro. Mas como eu estava falando, né, a gente está retomando hoje o roteiro normal, né? Que os dois últimos foram unificados, e nós decidimos entre os professores, a cada 3 roteiros normais, a gente vai fazer um unificado para dar uma quebrada para vocês. E também para a gente, né? O professor também cansa, não é só aluno, não. Mas eu acho que agora que já decidiram que não vai voltar mais às aulas, a gente vai nesse esquema até o final do ano. Então, hoje é o 19, né, roteiro, perdão. Hoje é o 18, a gente vai fazer 18, 19 e 20. O 21 vai ser unificado. Depois, 22, 23 e 24. O 25 vai ser unificado. E assim a gente vai tocando até o final do ano. Né? Eu fiz a minha projeção de matéria, eu vou conseguir esgotar o meu assunto da minha disciplina até novembro, como se fosse aula presencial. Eu acho até, guardada, claro, as proporções, né, que como eu estou montando o material para mostrar para vocês, com slide, tudo direitinho, está sendo até bem mais interessante do que as aulas presenciais, porque indo para a escola não tenho tempo de parar para montar esse material que eu estou colocando para vocês, tá? Então já chegou um número razoável, 10 pessoas, vamos ver o que a gente pode fazer. Quem chegar atrasado, acompanha. Epa. Tá aparecendo aí para vocês? Oi? Sim, professor. Maravilha. Então, nós já vimos a primeira parte de bombas. Hoje, a aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento, é a parte 2, né? Nessa parte 2, a gente vai conhecer um pouquinho a parte mecânica da bomba. Mas aí você pode falar, mas o meu curso é de química, não é de mecânica. Só que se você não conhecer pelo menos o básico da mecânica, né, quando você estiver trabalhando, dá problema lá na operação, você não vai saber o que fazer, como que você vai ajudar o cara a resolver algum tipo de problema. O conhecimento químico você tem, mas a parte mecânica tem que ter pelo menos uma noção. E a ideia dessa parte, né, da matéria, né, de operações unitárias, é trazer para vocês o conhecimento básico de como funciona um equipamento. Então, nós vimos na primeira aula, né, de bombas, é, os tipos de bomba, como as bombas são classificadas. Um minutinho, deixa eu atender mais 2 pessoas. Então, a gente aprendeu, né, sobre a respeito do que são bombas, são máquinas hidráulicas, os tipos de bombas que existem e como as bombas são classificadas. Foi isso aí que nós vimos na aula passada. Hoje, vamos começar falando sobre os elementos mecânicos de bomba e também o funcionamento, como é que ela funciona. Então, as bombas, elas têm todos esses itens aqui que fazem parte dela e que são importantes. A bomba tem que ter um eixo, esse eixo ele é movimentado por um sistema de energia, geralmente é elétrico, mas também pode funcionar com motor a combustível fóssil, óleo diesel ou outro tipo de combustível. Aí aqui tem o rotor, o líquido entra nesse desenho pela lateral esquerda e ela vai sair aqui por cima, que é o bocal de descarga. Tem o bocal de sucção, o fluido ele entra por aqui, bate aqui no rotor, né, que é chamado aqui de impulsor. A voluta é o canalzinho entre o rotor e a carcaça, ele faz uma voltinha aqui e sai por cima. Tá? Mas eu tenho várias outras peças aqui que vão fazer com que isso aconteça. A bomba ela funciona com giro, né? Por isso que chama-se bomba centrífuga, e ela tem o rotor. Esse rotor tem um sistema, né, que sela a bomba e que não deixa vazar líquido. Tá, isso que nós vamos ver agora. Peraí. Vai, filho. Primeiro, componente da bomba importante, gacheta. A gacheta, são os anéisinhos de vedação. Aqui em cima tem os exemplos, né?
vários anéisinhos. Lembra um pouco, é freio de carro. Né? Que no carro também tem um sistema de freio que tem umas pastilhas parecidas com essa. Então, na bomba, para que o eixo da bomba gire e não perca, né, a lubrificação, eu tenho que segurar isso com um equipamento chamado gacheta. Aqui embaixo tem o exemplo da bomba e as gachetas em volta aqui é do eixo, que fica girando o tempo todo, né? E essa gacheta está auxiliando, né, o trabalho do eixo da bomba. E essa gacheta ela vai permitir um pequeno vazamento de 40 a 60 gotas por minuto para lubrificação do eixo e também para refrigeração do eixo. Essa peça aqui, gacheta, não é muito cara, né? Ela pode ser trocada de tempos em tempos, a manutenção dela, por não ser caro, é até fácil de se fazer, digamos assim. Agora, existem bombas que não pode ter vazamento, que é o próximo item, vai. Aí não usa gacheta, usa um outro sistema de vedação chamado de selo mecânico. Esse selo mecânico, ele, claro, é bem mais elaborado, o material é melhor, só que ele é mais caro, né? Porém mais eficiente. O vazamento dele é 100 vezes menor do que acontece com as gachetas, né? Mas ele é utilizado geralmente quando não pode ter vazamento nenhum. Por isso é um investimento que vale a pena. Não é para ter vazamento, então não vou usar gacheta. Eu uso selo mecânico. Pessoal, se alguém não estiver entendendo ou se eu estiver indo muito rápido, por favor, me avise. O próximo elemento aí mecânico é o filtro. Então a bomba, ela trabalha com líquido. E como trabalha com líquido, geralmente acontece de vir na linha junto com o líquido poeira, sólidos, né, que estão no líquido. Não deveria estar, mas sempre tem alguma coisa. Aí, para não acontecer desses sólidos, né, que estão lá no meio do líquido, bater na bomba e estragar a bomba, ainda que seja poeira, mas ela vai batendo, né? E esse batimento contínuo ele vai provocando uma erosão, vai provocando ali um desgaste da para-bomba e próprio os mecanismos internos da bomba, né? Que a bomba centrífuga ela tem o rotor, mas existem bombas de outros tipos. Qualquer tipo de bomba, se eu tiver dentro do líquido sólido, ele vai danificar a bomba. Então, normalmente se coloca um sistema de filtro. Esse filtro é colocado na sucção, que é o líquido que vai entrar na bomba. Geralmente é uma cestinha, né? Um ralinho, que nem esse ralinho de pia. Né? Quem já olhou a pia, tem gente que não chega nem perto da pia. Mas todo mundo tem cozinha em casa, e na cozinha tem uma pia. Dentro da pia tem o ralo da pia. Aquele ralo, ele tem geralmente um cestinho, né? Que o pessoal chama de ralo japonês. Então, esse sistema de tela, de cesta, também coloca-se na bomba, tá? Na sucção. Então, vem o líquido, ele tendo o sólido vai ficar preso aqui, né, nesse sistema, e aqui eu vou ter um dreno. Quando eu encher aqui de sólido, eu vou tiver que fazer uma manutenção, né, eu consigo tirar a sujeira que tem aqui dentro para que o sistema continue operando de forma adequada, tá? Então aqui nós temos dois modelos de selos, de filtros de sucção. O próximo elemento mecânico de bomba, que também é muito importante, são as válvulas de segurança, válvulas de segurança de pressão. Essas válvulas de segurança, como o nome já fala, ela controla a pressão da tubulação, né? E aqui do lado direito tem um desenho da válvula de pressão que é colocada na entrada ali da bomba. E do lado esquerdo eu coloquei uma válvula de pressão que todo mundo conhece, que é a válvula de pressão da panela de pressão. Então a panela de pressão, ela pode funcionar como uma bomba e explode literalmente. Por isso que o fabricante coloca um sistema de segurança, que são essas válvulazinhas que tem
numa lateral aí da panela, né? Qual que é a função dessa lateral? Né? A panela é projetada para ter uma pressão de 1,5 atmosfera. Se tiver qualquer entupimento e começar a aumentar muito a pressão dentro da panela, né, essa pecinha aqui, que é uma válvula, ela solta, né? E ela soltando, sai um jato de pressão, porém a panela não explode. Agora o problema é se estiver entupida também essa válvula de pressão. Aí lascou tudo. Aí a pressão vai aumentar até que explode. Se explodir, meu amigo, uma panela de pressão dessa de cozinha arrebenta a cozinha inteira. E se tiver alguém perto ali, pode até sofrer um nocaute. Que quando ela explode, vai para um lado, cabo para o outro, em alta velocidade, e machuca. Nas linhas de, pressão, de indústria, também eles colocam válvula de pressão, não é só na entrada da bomba. Todas as linhas de transporte de fluido se coloca a válvula de pressão, e especialmente da indústria, quem já foi, né? Quem já trabalhou na indústria, quem trabalha, ou quem já visitou a indústria, já deve ter percebido que nas tubulações que tem vapor, de repente está passando, dá um chiado, e sai um monte de fumaça. Aquilo ali é uma válvula de pressão, justamente para garantir a segurança da operação, porque todo o equipamento ele trabalha dentro de uma faixa de pressão. E se a pressão aumentar demais, eu coloco em risco o funcionamento do equipamento e pode até provocar acidentes. E esse sistema de válvula, o nome já está falando, é válvula de segurança. Se a pressão aumentar, ele vai dar um escape para essa pressão, aliviar a pressão da linha, tá? E é muito importante que tenha. Continuando. Aí nós vamos agora para a operação das bombas hidráulicas. Então, quando eu vou trabalhar com uma bomba, a primeira vez, vou dar partida nela, eu tenho que observar, né? Se for a bomba novinha, eu vou trabalhar a primeira vez. Antes de ligar, eu tenho que olhar se o lubrificante está no nível adequado, eu tenho que observar se tem aterramento para energia, porque senão vai ligar na tomada, vai tomar choque. Eu tenho que olhar, né, se as tubulações estão bem conectadas, né? O acoplamento, né? Tanto da sucção, da entrada da bomba, como da saída da bomba, está bem feito. Eu preciso saber, olhar se a drenagem da base, né? Está desobstruída, ou seja, a entrada na bomba e saída da bomba, em volta da bomba, tem que estar tudo em ordem. É importante ver o sistema de selagem, que é aquela parte, né, que vai permitir que o eixo gire sem que vaze muito óleo lubrificante, nem vaze também o fluido que está sendo bombeado. E se o trabalho for a quente, eu tenho que ligar o sistema de aquecimento primeiro, porque se é quente tem um motivo, né? O fluido ele pode se cristalizar se tiver em baixa temperatura. Aí eu vou ligar um sistema de bombeamento que deve funcionar quente e eu ligo ele frio. Vai vir com sólido e vai arrebentar a bomba. Então, para evitar problemas, se for trabalhar a quente, se o sistema já for projetado para isso, eu tenho que primeiro ligar o sistema de aquecimento. E aqui do lado eu coloquei um manualzinho, pessoal, de bombas hidráulicas de carro, tá? O carro ele precisa ter todos esses cuidados aqui para poder trabalhar, né, de forma correta. Senão, você vai lascar com o carro também. Por isso que a manutenção do carro tem que ser feita a cada 10 mil quilômetros. E, se não me engano, das motos a cada 1.500. Para olhar, principalmente essa parte aí de troca de óleo. É uma das partes mais importantes que tem no equipamento, como a bomba. E carro também tem bomba. Continuando. Então, antes de partir a bomba, independente de ser nova ou não, eu tenho que observar se o líquido tem tendência de cristalizar ou não, porque se tiver e precisar de aquecimento, é preciso ver isso antes, pelo menos uns 15 minutos. Tem que abrir a válvula de sucção, porque a bomba funciona sugando. Se eu ligar a bomba e tiver fechada a sucção, a bomba vai para o beleléu, ela vai quebrar. Eu preciso verificar também se a bomba tem líquido, porque a bomba
ela funciona como líquido, que nem essa, ela vai sugar um líquido. Se eu ligar ela sem ter líquido dentro dela, ela vai ter problema, né? Eu vou falar mais à frente sobre isso, que antes de ligar uma bomba, né, que está nessa situação, né, o líquido embaixo do eixo, eu preciso sugar, succionar esse líquido, eu primeiro tenho que encher a bomba de líquido. O nome disso chama-se escorva. Mais à frente eu vou falar com mais propriedade sobre isso. Então, para funcionamento da bomba, eu tenho que abrir toda a válvula de sucção para ela succionar, tem que ver se tem líquido para a bomba trabalhar. Eu preciso observar se tem vazamento no selo, tá? Se a bomba for centrífuga, na hora que eu ligar a descarga tem que estar. Eu primeiro preciso partir com a descarga fechada, porque ela dá aquele primeiro impacto e eu vou abrindo com o tempo. Isso é somente para bombas centrífugas. Né? Depois, se estiver ligado, eu vou abrir devagarinho, né, a descarga para poder o fluxo seguir adiante. Essas duas situações de partir com a válvula de descarga fechada e abrir devagar é somente para bombas centrífugas. Para outras, não precisa disso. E depois que estiver funcionando a bomba, o que eu tenho que olhar? Eu preciso ver se não tem vazamento. Eu preciso olhar se não está com muito barulho, né, especialmente na região do selo. E eu vou também sentir se a bomba não está trepidando, se ela não está balançando muito. São três coisas que eu tenho que ver: vazamento, barulho e trepidação. O que acontece se eu ligar a bomba com a válvula de sucção fechada? Se eu ligar a bomba com a válvula que suga o líquido fechada, o que vai acontecer? Não vai vir líquido. O que, se a bomba continuar ligada nessa condição, a bomba vai queimar, porque ela foi feita, ela foi projetada para trabalhar com líquido. Se não tem líquido, ela vai pro saco, ela vai queimar, vai quebrar, vai danificar a bomba. É a mesma coisa de você ligar uma máquina de lavar roupas sem água. Você vai estragar a máquina. Por isso, eu preciso sempre que for trabalhar com uma bomba, a sucção tem que estar aberta. Uma outra coisa também que tem que ser vista é a questão da descarga. Isso especialmente para bombas centrífugas. Se eu partir com a bomba, né, com a descarga aberta, ela vai jogar o líquido com força e não vai ter nenhum sistema para segurar aquele líquido. Então, ela vai ter picos de amperagem e vai ter desarme do motor elétrico, ou seja, a bomba ela vai parar de funcionar. E aí, todo aquele líquido que estava sendo bombeado, ele volta para trás. Vai causar um transtorno aí na operação. Aí eu botei aí uma bomba de posto, né? Que o pessoal sempre pergunta, tá abastecendo lá o carro, a moto, daquele estalo da bomba que para, né? Pô, parou, desarmou. Aí o cara pergunta, quer mais um chorinho, quer mais um pouquinho, pode botar mais? E existe uma lei que proíbe fazer isso. Né? Quando a bomba desarma do posto de gasolina, é para parar ali e abastecer com o que deu. Uma questão de segurança. E vazão mínimo de operação. Né? No caso de bombas centrífugas, existe uma recomendação de trabalho para a bomba de 50% do ponto de melhor eficiência, que é o BEP, em inglês, Best Efficient Point. Se a bomba ela estiver operando com valores muito baixos do mínimo recomendado, vai trazer danos mecânicos para essa bomba. E a consequência será a elevação de temperatura do fluido. Se aumentar a temperatura do fluido, ele pode vaporizar. E nunca se esqueça que a bomba não foi feita para trabalhar com vapor ou com gás. A bomba é projetada para trabalhar com líquido. Então, esse tipo de situação vai gerar desgaste para a bomba e, possivelmente, ela terá a vida útil diminuída.
Aqui no desenho, né, está mostrando outra situação. O cara está preocupado porque está caindo mais água dentro do tanque do que saindo. Obviamente, o nível de água está subindo. E se ele não arrumar isso aqui, vai ter vazamento e vai transbordar o tanque. Também tem essa situação. As bombas, elas têm um padrão de trabalho que deve ser observado. Não pode ser nem de mais nem de menos. O normal aí é trabalhar com pelo menos 50%. Tudo bem até agora? Estamos tudo bem. Prossigamos. Sim, professor. Escorva. Escorva é aquilo que eu estava falando há pouco, né? As bombas, elas não são capazes de aspirar o fluido quando ele está abaixo da linha do eixo. Então, quando isso acontece, né, que a sucção for negativa, eu preciso primeiro colocar água na bomba, colocar líquido na bomba. E essa colocação de líquido ela é feita de forma manual, antes de partir a bomba. Esse procedimento de colocar a bomba, encher a bomba de líquido antes dela começar a trabalhar, o nome disso é escorva. E a escova tem que ser realizada para que a bomba funcione de forma correta, de forma adequada. Se a escova não for feita, se a escova for esquecida, aqui saiu aquecida, mas é esquecida. Se esquecerem de fazer a escova, ligar a bomba, ela vai rodar com ar. E se ela rodar com ar, ela não funciona, ela não parte, o seu processo vai estar deficitário. Beleza? Então, a escova é muito importante para essas bombas que trabalham com sucção negativa. Sucção negativa é aquela que o nível do líquido está abaixo do eixo da bomba, tá? Pressão de vapor. Eu vou falar mais à frente num processo chamado de cavitação. Mas para falar desse processo, né, desse problema que existe com bomba, é preciso lembrar o que é pressão de vapor. Então, pressão de vapor é uma pressão no qual o líquido ferve. A água, a pressão atmosférica, nível do mar, ela ferve a 100 graus. Só que se eu mexer na pressão da água, a temperatura de fervura também muda. Então, se eu, por exemplo, baixar a pressão da água, a pressão onde a água está presente, para metade da pressão atmosférica, ela vai ter uma diminuição também da temperatura de fervura. Existem gráficos que a gente compara isso. Até chegar a situações próximas ao vácuo, que o sólido não derrete, ele sublima. Há situações que o gelo, em pressões muito baixas, não derrete, vira vapor direto. Tá? Então, essa mudança de pressão, ela vai interferir na vaporização do fluido. E o que acontece nos sistemas hidráulicos? Né? Pode acontecer, né, da pressão de sucção, eu estou sugando, puxando o fluido. Se dentro dessa linha tiver uma queda de pressão muito forte, o que vai acontecer com esse fluido? Ele vai gerar vapor. Então, aqui eu tenho um gráfico. Esse gráfico mostra a pressão de sucção e a pressão de vapor é um pouco abaixo da sucção. Na hora que eu vou sugar o líquido, tiver uma queda de pressão, eu posso entrar, né, numa região que forma bolha de vapor. E essa formação de bolha de vapor é um problema seríssimo para bombas. Porque a bomba não trabalha com vapor, ela foi projetada para trabalhar com líquidos. E o que vai acontecer se formar vapor? Vai acontecer um processo chamado de cavitação. Cavitação vem de cavidade. Então, o que é cavitação? É um fenômeno físico que ocorre principalmente no interior de sistemas hidráulicos, né? Não é só de bomba, pode acontecer em tubulações de vários tipos, e consiste na formação de bolhas de vapor no meio de fluido transportado. Então, aqui eu tenho uma situação, o líquido está sendo sugado, aí passa por uma restrição.
uma parte mais estreita. Quando passa por essa parte mais estreita, ele tem uma queda de pressão, porque a velocidade aumenta. Lembra lá do princípio de Bernoulli. Aí, quando que tem essa queda de pressão, vai formar as bolinhas. Essas bolinhas, elas vão indo pela tubulação. Quando chega no sistema da bomba, aqui é uma bomba de engrenagens, mas a bomba ela vai fornecer energia para o fluido. Quando fornece energia para o fluido, a pressão aumenta. Aumentou a pressão, o que as bolhas fazem? Elas implodem. Essas implosões da bomba dentro, implosão das bolhas dentro do sistema de bombeamento, vai trazer erosão, danificação, vai trazer problemas para o sistema de engrenagens aí, de rotação das bombas. Aqui nós temos uma bomba de engrenagem, mas essa aqui do lado é o rotor de uma bomba centrífuga. Olha só o estrago que a cavitação fez na lateral dela. Parece que virou de isopor o negócio. Porque a implosão é tão forte que provoca trepidação e também faz um barulho muito grande. Né? Tem um sistema aí de cavitação que as bolhas elas implodem com tanta violência dentro da bomba que parece que estão batendo com... tem um nome que fala golpe de Ariete. Esse golpe, antigamente, era o pessoal na guerra pegava um tronco bem grandão, um monte de gente, e forçava aquele tronco para quebrar o portão de uma cidade para entrar. Então, essas batidas que estavam no portão, esse som, é o que acontece aí com a bomba quando tem cavitação. O que pode provocar a cavitação? Pode ser várias as causas. Pode acontecer por causa de filtro da linha saturado. Lembra daquele filtro que a gente viu no começo da sucção? Se ele estiver muito sujo, né, o líquido, quando passar por ele, vai ter dificuldade. E ao ter dificuldade, vai ter queda de pressão. Teve queda de pressão, forma bolha. Outra coisa, o respiro do reservatório fechado ou entupido. Isso aqui também, o respiro do reservatório é que vai fazer um sistema de pressão baixa dentro do reservatório. Opa. Deixa eu voltar. Então, o reservatório tem uma tampa, aquela tampa tem um suspiro. Se aquele suspiro tiver com um problema, entupido, né, o nível da água vai baixando e não vai ter como repor o ar de fora. Aí vai provocar um sistema de vácuo dentro do reservatório e isso vai transferir para a linha. Vai cair a pressão da linha, caiu a pressão da linha, vai gerar bolha e a bolha bate na bomba, provoca cavitação. Se a linha de sucção for muito longa, lembra da perda de carga, ou se o fluido vai perdendo energia de uma forma muito intensa, chega uma hora que essa perda de energia se traduz em queda de pressão. Teve queda de pressão, atingiu a pressão de vapor, gera bolinhas, as bolinhas vão bater na bomba e provocar a cavitação. Se eu tiver muita curva na linha, eu vou ter muita perda de carga. Mesma ideia anterior, vai ter perda de energia, perda de pressão, chegou na pressão de vapor, vai formar bolhas e as bolhas vão provocar a cavitação. Se eu tiver um estrangulamento na linha de sucção, que é o exemplo aqui do desenho, quando passa pelo estrangulamento, aumenta a velocidade do fluido, só que tem uma queda de pressão. Nessa queda de pressão forma bolhas, e essas bolhas, se elas seguirem pela tubulação, chegando na bomba, vai provocar cavitação. A altura estática da linha de sucção. Se eu tiver uma diferença muito grande para ser vencida na sucção, isso também pode gerar uma perda de pressão. E se a linha de sucção estiver congelada também. Só esse último item aí que não acontece no Brasil, salvo nessa frente fria congelante que teve no final de semana, no sul do Brasil, claro, mas isso é raridade acontecer no Brasil. Geralmente acontece em países da Europa, Estados Unidos, Canadá e Rússia. Então, características de uma bomba em levitação, em cavitação, né? Cavitação e como eu posso evitar isso. Então, aqui de novo, eu tenho o exemplo de um rotor todo arrebentado, todo bombardeado de cavitação. E lembrando que o rotor é a parte mais importante da bomba.
Se eu estragar ele, eu estou estragando a bomba, tá? Então, características de uma bomba com problemas de cavitação. Eu vou ter uma queda de rendimento, porque ela não vai funcionar direito. Vai ter marcha irregular, ou seja, ela vai ter aquele barulho, né? Como se fosse um ronco, e a gente vai perceber isso. Vai ter vibração, né, provocada pelo desbalanceamento e o ruído pela implosão das bolhas. A bolha, quando ela implode dentro da bomba, também vai provocar um ruído. E o que eu posso fazer para evitar a cavitação? Primeira coisa, o projeto da bomba tem que ser bem feito. Depois que a bomba foi colocada, eu não posso colocar puxadinhos, né? Colocar acréscimos para que ela mande fluido para mais longe, ou coloca mais perda de carga na linha. Ela tem que trabalhar dentro do que foi projetado. Se for mexer muito, pode trazer esse tipo de problema. Então, primeiro é ter um bom projeto e seguir o projeto. O segundo é fazer manutenção, né? Porque se tiver entupimento, se tiver, né, problema no filtro de sucção, como nós vimos antes, isso pode sim provocar a cavitação. E aí vem o conceito do NPSH, que em inglês é Net Positive Suction Head. Em português é altura positiva líquida de sucção. Então, o que é isso, né? A altura é uma pressão que o fluido já tem e tem tudo a ver com a cavitação. Então, em determinadas condições de cavitação, né, eu vou precisar saber calcular esse NPSH, porque o fabricante da bomba, ele vai fornecer para você o NPSH que ele precisa para a bomba trabalhar. E aí, eu vou precisar calcular, né, a perda de carga da linha para conhecer qual é o NPSH disponível no meu sistema. Se o NPSH disponível for maior do que o NPSH requerido, eu não vou ter cavitação. Ele tem que ser igual ou maior. Agora, se o NPSH disponível for menor, aí lascou. Vai ter cavitação. Então, como é que eu sei, né, esse cálculo? Né? Eu não vou, não tem como fazer isso agora, ensinar vocês a calcular o NPSH. Mas existe aqui, né, na estrutura, uma amostra para vocês, ó, do NPSH disponível, que existe no sistema, e aqui mostra a altura manométrica total, o que eu tenho para vencer. Então, aqui é a altura que eu preciso vencer, né? Que é o NPSH disponível, e aqui traduzido na altura manométrica que a bomba precisa vencer. É lógico que o meu NPSH requerido ele tem que ser maior do que isso daqui, senão eu não vou conseguir vencer essa dificuldade, tá? E aí vem as curvas da bomba. Essas curvas das bombas, né, parece ser muito complicado, mas ela, na verdade, ela vai trazer para você informações preciosas na hora de escolher qual é a melhor bomba que você pode comprar. Então, as curvas características da bomba, ela vai descrever as condições operacionais dessa bomba. E geralmente ela relaciona a altura manométrica, a variação de altura manométrica com a pressão, perdão, com a vazão de uma bomba. Então, aqui nós temos um exemplo típico de curva característica da bomba. Então, na vertical, eu tenho a pressão total, que está aqui em quilopascal. Eu poderia ter em metro de coluna de água, né, que é o termo comum que se usa em perda de carga, mas aqui está em quilopascal. Aqui embaixo, eu tenho na linha horizontal, né, o valor de vazão em litros. Peraí. Aqui está bem em cima do negócio. Não dá para ver, mas... se eu não me engano, é litro por segundo que está aqui embaixo. Depois a gente vê direitinho. Aí posso perguntar para vocês, fazer uma pergunta, né? Qual seria a potência da bomba, que aqui na linha tracejada aqui, ó,
tem potência, 0,33 kW, 0,5 kW, 0,57, 1 kW. Eu posso perguntar para vocês, né, para ter uma altura de 120 quilopascal, qual seria a melhor vazão? Aí eu pego aqui o 120, bato aqui para 1 kWh, eu vou precisar trabalhar com 5 litros por segundo. Aí tem outro detalhe, cada linha dessa é um ponto de trabalho da bomba, mas o meu sistema ele tem uma curva própria, que é chamada de curva do sistema. Então, essa aqui representa a curva do sistema. Então, qual o ponto de trabalho que eu vou escolher? Onde essa curva vai bater com a curva da bomba. E eu tenho aqui, essa bomba, ela tem várias curvinhas, ó. A curvinha começa alta e vai baixando. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5. O que diferencia uma da outra? É o tamanho do rotor. Eu começo com um rotor de 120, depois 135, 150, 165, 180. E aqui, essas curvas aqui, parecendo um U, elas estão mostrando o rendimento da bomba. Então, quanto mais aqui para o meio, aumenta o rendimento. Começa aqui no final de 45%, vai aumentando para 55%, 60%, 65%, até, se não me engano, 68%. A curva do sistema, ela vai ficar com 65%, né, com os rotores de 150, 165 e 180. Com esses três aqui, ela pega um rendimento bom. Aí eu tenho a opção de trabalhar com o rotor de 150 milímetros, 165 e 180. Se eu pegar o de 120 milímetros, eu posso começar trabalhando com vazão de 3,5 litros por segundo. Então, aí, dependendo da minha situação, eu faço a escolha que for melhor para mim. E para finalizar, que já vai acabar o meu tempo, altura manométrica. O que é altura manométrica? É o ganho que a bomba vai dar de energia para o fluido. E como é que eu calculo isso? Eu calculo a altura de aspiração somado com a altura de